Olá pessoal, meu nome é Marcelo, seja bem-vindo ao canal do Professor Torres. No vídeo anterior, nós vimos como ler dados do teclado através do comando scanf. No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre estruturas de seleção, ou estruturas de testes condicionais. Vem comigo! Você que está aprendendo programação sabe que seu programa, a sua aplicação, ela possui estados. Isso é uma disciplina dentro da ciência da computação chamada máquina de estados, ou também conhecido como fluxograma. Uma aplicação tem no mínimo dois estados. O estado inicial, que é como a sua aplicação se encontra no momento em que ela é aberta, e o estado final, que é o estado em que a sua aplicação se encontra quando ela termina a execução. Podem existir, durante a execução da sua aplicação, diferentes estados. Isso é definido pelo fluxograma, assim como você está observando na imagem. Então, em algum momento, será necessário desviar o fluxo de execução da sua aplicação ou mudar o estado da sua aplicação. Quando a gente necessita desviar o fluxo de execução de uma aplicação, a estrutura utilizada para isso é uma estrutura de seleção ou uma estrutura condicional. Dependendo da situação a ser testada, se esta condição for verdadeira, ela vai para um estado. Se a condição for falsa, ela vai para outro estado. Ou, se o teste for verdadeiro, ela vai para um cenário. Se o teste for falso, ela vai para outro cenário. Então, vamos estudar um pouco as estruturas de seleção. If, else e switch. Para isso, eu já deixei aqui um código pronto. Eu tenho uma variável inteira idade. Eu vou perguntar qual é a idade do usuário. Como você viu no vídeo passado, estamos limpando o buffer de teclado para poder fazer a leitura desses dados. E estou lendo esses dados no formato inteiro e armazenando na variável idade. Pois bem, existem dois cenários para a gente tratar essa variável idade, e no primeiro cenário eu quero saber apenas se o usuário é maior de 18 ou menor de 18 anos. Se ele for maior de 18 anos, vai seguir por um caminho. Se ele for menor de 18 anos, a gente vai seguir por outro caminho. Então, como que eu faço para testar a idade utilizando a linguagem C? Aqui eu vou tratar apenas dois cenários. If idade maior ou igual a 18, e esse operador de maior ou igual, ele vai fazer um teste condicional, né? Se é o valor armazenado dentro da minha variável idade for maior ou igual ao número inteiro 18, ele vai entrar na estrutura definida pelo bloco, pelo escopo do if. Eu lembro que na primeira aula eu falei para você sobre escopo, né? O abre e fecha chave define o escopo dentro da linguagem C. Então aqui, esse abre e fecha chave, a gente está definindo o escopo do comando if, ou da estrutura if. Se a idade for maior ou igual a 18, ele vai entrar no escopo da estrutura if. Qualquer outro valor que não seja maior ou igual a 18, no caso, qualquer valor menor que 18, ele vai entrar numa estrutura else. Então, se a gente pudesse traduzir literalmente, se a idade for maior ou igual a 18, faça o comando que está no escopo do if. Se não, faça o comando que está no escopo do else. Aqui, para efeito didático, eu vou apenas imprimir uma mensagem dizendo: você é maior de idade. Você é maior de idade. Estou escrevendo intencionalmente sem acento porque nós não padronizamos o idioma da nossa aplicação. Se não for, eu vou apenas escrever que ele é menor de idade. Printf. Você é menor de idade. Então, temos aqui uma situação em que está sendo testada a variável idade, comparando o valor dela com o número inteiro 18. Isso é possível porque a variável idade é do tipo inteira. Então, o teste condicional que eu tenho dentro da estrutura de seleção, dentro da estrutura do if, o valor a ser testado tem que ser compatível com o valor que a variável é capaz de armazenar. Vamos executar o nosso código.
Temos aqui então o nosso programa aberto. Qual a sua idade? Eu vou colocar 13 e ele vai dizer que eu sou menor de idade. Você é menor de idade. Então, ok, validou a nossa aplicação. Vou executar novamente. Temos aqui a nossa aplicação. Vou digitar o valor 22 e ele vai dizer: você é maior de idade. Ok. Vou fazer o teste agora no valor limite, no valor 18, porque a gente fez o teste do maior ou igual. Então, se eu tenho aqui a minha aplicação e eu digito 18, o 18 também atende à condição da igualdade. Então, observe que a gente está fazendo dois testes, se ele é maior ou se ele é igual a 18. Então, nosso programa funcionou. Eu sou maior de idade, de acordo com a definição da nossa estrutura. E quais são os operadores lógicos que a gente tem na linguagem C? Então eu vou deixar aqui comentado, né? Apenas para efeito didático. Eu tenho o operador maior, esse é o maior, o menor, e apesar do símbolo, né, de termos dois caracteres, é um operador só, então o maior igual, maior ou igual, ele faz os dois testes. Na verdade, quando a gente tem um operador como esse, maior ou igual, em termos de programação, em termos de execução dentro do processador, isso equivale a dois testes. Ele faz o teste do maior e ele faz o teste do igual para todas as situações. Da mesma forma, eu tenho o menor igual, menor ou igual, e eu tenho o diferente. Então eu tenho aqui o símbolo de diferente, é um sinal de exclamação. Isso é o diferente. Também conhecido como não igual. Por que não igual? Porque nós temos aqui os operadores lógicos, né? Então eu tenho aqui o sinal de e, que equivale ao AND da programação. Eu tenho o sinal de ou, que equivale ao OR da programação. Eu tenho o sinal de NOT. Esse é o NOT da programação. E eu tenho o sinal do SHOR, ou exclusivo, né? Esse aqui é o SHOR, ou exclusivo. Se você não conhece a estrutura do ou exclusivo, ela é muito útil, né? A condição do AND, eu tenho que ter duas condições a serem atendidas, e a gente vai ver isso daqui a pouco no nosso vídeo. O ou, uma das duas condições tem que ser atendida. O NOT é a negação de uma condição, ou seja, é inverter a condição. E o SHOR, quando apenas uma das condições é verdadeira. Então, se as duas condições forem verdadeiras, não funciona. Eu tenho que atender apenas uma das condições. E se eu quiser comparar a igualdade, né, entre uma variável e uma condição, do jeito que a gente tem o diferente, qual que é o símbolo de igualdade? São dois sinais de iguais. Então, esse é o símbolo de igualdade. Igualdade. Então, observem que a atribuição de valores na variável é um símbolo de igual apenas, e o teste condicional de igualdade são dois símbolos de iguais. A gente vai dar sequência aqui, além da idade, eu vou ler também a altura, para a gente poder fazer uma comparação entre idade, condição verdadeira ou falso, e altura, condição verdadeira ou falso. Vou declarar aqui uma variável que a gente vai ler a altura. Double altura, e eu vou copiar, né? Vou pedir para o usuário também digitar a altura. Vou copiar essa mensagem aqui, apenas para ganhar tempo. Qual a sua altura? Limpo o buffer do teclado, e como a gente está declarando uma variável double, eu vou ler isso aqui como se fosse um long float, como se fosse um double, e a variável altura. Ok?
não basta apenas que a minha idade seja maior que 18. Eu quero que a idade e a altura passem pelo processo de validação. Para ficar mais fácil da gente entender em que parte do código nós estamos, eu vou trocar a mensagem dentro do printf. Então aqui, ao invés de você é maior de idade, você entrou no if e eu vou colocar aqui os valores de idade e altura. Idade é um número inteiro e a altura é um número float. Perfeito. Então, aqui vamos colocar a variável idade, altura. Se você não entendeu o comando do printf, tem um vídeo que nós falamos somente do comando printf. Vou copiar esse comando, vou colocar a mesma coisa no else. E aqui você entrou no else. Ok. Eu não quero testar apenas a idade. Eu quero testar a idade e a altura. As duas condições devem ser atendidas ao mesmo tempo. Então eu quero que a minha idade seja maior que 18 anos e a altura seja maior que 1,70. Notem que eu não estou usando maior ou igual, eu estou utilizando maior que 1,70. Quando nós temos duas condições, e aqui eu estou fazendo um teste entre a variável idade e o número inteiro 18, outro teste entre a variável altura e o número double 1.7, eu quero que ambas as condições sejam verdadeiras. Então eu estou utilizando o e, o operador lógico AND, ou operador lógico e, para que vai entrar no if somente se estas duas condições forem verdadeiras ao mesmo tempo. Ok, então vamos testar nossa aplicação. Aqui a aplicação rodando, idade 18, altura, vou colocar o limite 1.7. E observem que nós entramos no else, né? Por que nós entramos no else? Porque a idade é 1.7. Então a nossa idade ela é igual a 1.7. 1.7, 000, tudo bem. A nossa altura ela é igual, e aqui a condição é que ela é maior. A igualdade da altura invalida a nossa entrada no if. Por isso que nós entramos no else. E aqui está escrito errado, né? Idade, vamos corrigir isso aqui, erro de português, erro de digitação. Então, como a nossa altura ela é igual, vou colocar aqui, ó. Como a nossa altura é igual e eu não fiz essa pergunta do igual, fiz a pergunta do maior, ele desviou o fluxo do nosso programa para o else. Ok, então eu vou inverter aqui agora, e em vez de usar a condição e, eu vou utilizar a condição ou. Nesse caso, se a minha idade for maior ou igual a 18, ou a altura maior que 1.7, ele vai jogar a gente para dentro do if. Observe então esta execução que eu vou fazer agora. Idade, 13. Altura, 1.8. Essa altura 1.8 vai atender a condição e ele vai nos jogar para dentro do if. Porque agora a altura ela é 1.8 e bastou que uma das condições fossem verdadeiras para que ele nos jogasse para o escopo do if, para a execução do if. Ok? Aí tem uma tabelinha verdade. Se você jogar no Google, se você pesquisar na internet, tabela verdade, você vai ter quando uma condição é verdadeira e a outra é falsa, qual que é o resultado deste teste condicional. Se você tiver 2, 3, 4, 5 condições, isso aqui não importa o número de condições, o número de testes que você faça na entrada do if, por exemplo, o resultado final desta condição vai ser sempre verdadeiro ou falso. E aí tem um macete, tem uma dica. Sempre que uma condição for verdadeira, a linha imediatamente abaixo será executada. Ou seja, se uma destas condições forem verdadeiras, atende o requisito? Sim, porque eu estou utilizando o operador lógico OU. Como esta condição foi verdadeira, tudo isso se tornou verdadeiro. E se tudo isso se tornou verdadeiro,
a linha imediatamente abaixo foi executada. Nós não temos apenas o if e else como estrutura de desvio de fluxo. Nós temos também uma estrutura chamada switch. O switch, ele observa uma variável especificamente. E nesse caso, eu quero observar a variável idade. Então, observe para mim a variável idade. Deixa eu fechar esse resultado. Observe para mim a variável idade. Diferente do if, que a gente trabalha com intervalos numéricos ou intervalos de teste, o switch é interessante porque eu consigo trabalhar com valores exatos. Então o switch, ou como você vai ver na literatura, switch case, o switch ele permite que eu trate casos específicos. Então, observe a variável idade. Caso ela seja 13, né, você vai fazer uma determinada ação. Caso ela seja, vou colocar aqui um espaço porque a gente vai voltar. Caso ela seja um outro valor específico, tome uma determinada ação. Caso seja 17, tome outra ação. E se não for nem 13, nem 15, nem 17, a gente tem um valor padrão chamado default. Então, nesse caso, eu consigo fazer tratamentos específicos para cada uma das idades que a gente queira trabalhar neste caso. Então, qual que é a diferença entre o if e o if-else e o switch? O switch eu consigo determinar valores exatos. Então, aqui no caso do case, né, eu vou colocar aqui um printf dizendo assim para mim: você tem 13 anos. Você tem 13 anos. Eu vou colocar esta mensagem em todos, porque porque o switch case ele tem uma peculiaridade. Você tem 15 anos, você tem 17 anos e você tem uma idade indeterminada. Você tem uma idade indeterminada. Ok. Apenas para que a gente possa visualizar. O comando switch, quando ele entra num case, ele dispara daquele case para frente todos os comandos. Então eu vou executar ele dessa forma, para que a gente possa entender essa questão do disparo do case. Então, executa a nossa aplicação. E observem o que vai acontecer aqui. Qual a sua idade? 13. A minha altura, 1.8, aqui tanto faz. Ele me jogou. Volta para cá. Ele me jogou no if, porque a minha condição lá em cima ficou, né, do 1.8. E aí olha só o que ele escreveu. Você tem 13 anos, você tem 15 anos, você tem 17 anos, você tem uma idade indeterminada. Por que ele escreveu todas essas mensagens? Inclusive, vamos fazer diferente. Eu vou colocar aqui um /n. Só para que... E vou executar novamente, só para que isso fique bem claro. Sua idade é 13 anos, altura 1.8. E aí ele coloca lá que eu entrei no if. Você tem 13 anos, você tem 15 anos, você tem 17 anos e você tem uma idade indeterminada. Isso é uma particularidade do switch. A gente pode programar isso, e vai depender muito da lógica do seu programa, que se ele atender esta condição, ele tem que fazer todos os procedimentos abaixo também. Ok? Mas eu não quero isso. Eu quero que ele entre apenas no case. Eu quero que ele ignore, né, a execução dos outros cases. Não interessa para mim. Se ele entrou no 13 e acabou. O que também modifica nosso if e else, porque a partir do momento que você entra no if, ele jamais entrará no else. O switch, ele permite que você atenda uma condição e todas as outras. Então são comandos que se complementam. Apesar de eles fazerem a mesma coisa, de repente você tem uma utilidade maior com o if ou uma utilidade maior com o switch. É importante que a gente conheça o comando.
No caso do switch, se eu quiser isolar a execução de todos os casos, basta que eu coloque uma linha com o comando break. Então o break, ele diz que ele vai executar o comando dentro do case e vai escapar. Ele não vai executar o restante. Vamos fazer o teste de novo? Né? Eu vou colocar o break só aqui por enquanto e vou testar novamente. Olha lá, idade 13, altura 1.8. Você entrou no if e você tem 13 anos. Porque agora, com o break, eu escapei os outros cases. Então ele não imprimiu para mim os outros cases. Então eu posso usar o switch tanto para trabalhar casos individuais, mas executando todos os cenários dali em diante, ou simplesmente identificar casos individuais e executando ações individuais. Qual que é o padrão? O padrão é você executar o switch assim, dessa forma. Vale destacar também que o default não precisa do break, porque o default ele é o último comando. Então, ele só vai executar se não caiu em nenhuma das opções acima. Então, não é necessário colocar o break dentro do default, mas se você colocar também, não tem problema nenhum. Trabalhando dessa forma, o switch se diferencia do if-else apenas porque eu tenho como identificar valores especificamente. Ok? E essas duas são as duas estruturas de seleção, são as duas estruturas de teste condicional que a gente tem na linguagem C. Esse vídeo já está ficando um pouquinho longo, eu vou parar por aqui. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão aprendendo a programar. Se inscreva no canal, deixe seu like e colabore com a produção de novos vídeos. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!